se prepara aí no seu lugar, senta aí nesse sofá abençoado. Bota a família junto. Creio que você já deve ter mandado aí para muita gente o link do nosso canal. Se prepara para pegar o graveto. Fala para a pessoa que está perto de você assim: pegue o graveto, meu filho. Pegue o graveto. Talvez você não entenda muito bem agora, mas deixa eu te explicar como é que nasceu esse tema, essa mensagem. Geralmente Deus coloca umas coisas diferentes assim no meu coração. A mensagem de domingo é forte demais, viu? A mensagem de domingo é: fique em casa. Tudo a ver com o que a gente está vivendo, né? Fique em casa. Mas essa mensagem é engraçada porque eu estava conversando na mesa, eu não me lembro se foi com Thalita, se foi, mas eu sei que Sara e Laura estavam na mesa. E eu falando em relação a alguma mensagem que eu tinha pregado. E na hora, Sarinha disse assim: pai, eu sei uma mensagem que o senhor podia pregar, pai. Quer ver uma coisa, pai? Pegue o graveto. Sabe quando tem um cachorro e o seu dono pega um graveto, pai, um galho, e joga? Quando joga, o que é que o cachorro faz, pai? O cachorro vai atrás do galho, pega o galho. E o engraçado é que ainda volta para dar o galho para o seu dono. Ou seja, pense num animal obediente, pai. O senhor podia pregar sobre isso? Eu disse: eita, vou pregar essa mensagem, minha filha. Engraçado é que ela me procurou esses dias e disse assim: pai, eu vou deixar o senhor pregar a minha mensagem. Porque eu ia pregar, mas já que o senhor vai pregar, eu prego outra. Imagina, gente, essa menina tem 8 anos. Imagina o que vai ser dessa menina daqui a pouco, quando ela tiver 10 anos. Com certeza ela vai estar pregando melhor que eu, melhor que Thalita, em nome de Jesus. Porque eu creio que nossos filhos vão ser melhores que nós, em nome de Jesus. Eu tenho aprendido que é das pequenas conversas que nascem grandes reflexões. E se uma menina de 8 anos entendeu a importância de sermos obedientes, uma ilustração tão infantil, mas que fala tanto ao nosso coração e nos mostra realmente essa verdade. Aquele cachorro, quando o seu dono lança o graveto, ele simplesmente obedece um comando. Ele vai lá, corre atrás do graveto, pega-o e traz de volta. A pergunta que eu quero fazer para mim e para você hoje é: e nós? Como está o nosso coração? Como está a nossa obediência para com Deus? Diante de situações que a gente vive, como está o nosso coração para Deus quando Ele joga o graveto e manda a gente ir pegar? Esses dias têm sido dias de reflexão. Eu não sei você. Esses dias Thalita disse assim, eu acho que num story dela hoje: não leia a Bíblia, deixe a Bíblia ler você. Ou seja, eu acredito que tem sido assim com você, porque tem sido assim comigo. Cada vez que eu leio a Bíblia, na verdade, é Deus me mostrando: meu filho, olha, tem que ajustar aqui, tem que obedecer aqui, tá errado aqui. E as coisas começam a encontrar o seu lugar. As peças começam a se encaixar. A Bíblia fala no Salmo 4, versículo 3: prestem atenção a este fato. O Senhor separa o homem obediente para viver ao seu lado. É por isso que Deus me ouve quando oro e peço ajuda. Uau! O Senhor separa o homem obediente para viver ao seu lado. O que a Bíblia está nos ensinando aqui? Vale a pena
obedecer. Há um texto, e é nesse texto que a gente vai se basear para essa mensagem. 1 Reis, capítulo 13, a partir do versículo 1. Eu quero que você abra aí na sua casa, preste bem atenção naquilo que a palavra do Senhor nos fala. 1 Reis 13, a partir do versículo 1, diz assim: por ordem do Senhor Deus, um profeta de Judá foi a Betel e chegou ali quando Jeroboão estava diante do altar para oferecer o sacrifício. Seguindo a ordem do Senhor, o profeta falou assim contra o altar: ó altar, ó altar, o que o Senhor Deus diz é isto: vai nascer um descendente de Davi que se chamará Josias. Em cima de você, ó altar, ele matará os sacerdotes que servem nos altares pagãos e que oferecem sacrifícios em cima de você. Ele também queimará ossos de gente sobre você. E o profeta continuou: este altar cairá em pedaços e as cinzas que estiverem nele se espalharão. Essa será a prova de que o Senhor Deus falou por meio de mim. Quando Jeroboão ouviu isso, apontou para o profeta e ordenou: prendam este homem. No mesmo instante, o braço do rei ficou paralisado. Ele não pôde voltar à posição normal e de repente o altar caiu em pedaços e as cinzas se espalharam pelo chão, como o profeta, em nome do Senhor, tinha dito que ia acontecer. Então o rei disse ao profeta: por favor, clame ao Senhor, seu Deus. Ore por mim para que ele cure o meu braço. O profeta fez o que o rei pediu e o braço do rei sarou. Então o rei disse: venha comigo até a minha casa, coma alguma coisa, eu vou recompensar você pelo que fez. Mas o profeta respondeu: mesmo que o Senhor me desse a metade da sua riqueza, eu não iria com o Senhor, não comeria, nem beberia nada neste lugar. O Senhor Deus mandou que eu não comesse, nem bebesse nada e que não voltasse para casa pelo mesmo caminho por onde vim. E assim ele não voltou pelo mesmo caminho por onde tinha ido, mas voltou por outra estrada. Naquele tempo havia um velho profeta que morava em Betel. Os seus filhos chegaram, contaram a ele tudo que o profeta de Judá tinha feito naquele dia em Betel e o que tinha dito ao rei Jeroboão. Então o velho profeta perguntou por onde ele foi embora. E eles lhe mostraram a estrada. Ele pediu que os filhos pusessem a sela no seu jumento e eles puseram. Então o profeta montou, foi atrás do profeta de Judá. Ele o encontrou sentado debaixo de uma árvore sagrada e perguntou: você é o profeta de Judá? Sou sim, respondeu o homem. Vem até a minha casa e coma alguma coisa comigo, convidou ele. Mas o profeta de Judá respondeu: eu não posso ir até a sua casa, nem ficar hospedado lá. E também não vou comer nem beber nada aqui com você, porque o Senhor Deus mandou que eu não comesse, nem bebesse nada, que não voltasse para casa pelo mesmo caminho por onde vim. Então o velho profeta disse: eu também sou profeta como você, e o Senhor Deus mandou que um anjo me dissesse que levasse você até a minha casa e lhe oferecesse a minha hospitalidade. Mas ele estava mentindo. Então o profeta de Judá foi com o velho profeta para a sua casa e comeu uma refeição com ele. Enquanto estavam sentados à mesa, a palavra do Senhor veio ao velho profeta e ele gritou para o profeta de Judá: o Senhor Deus diz que você desobedeceu e não fez o que ele mandou. O Espírito Santo continue falando conosco. Estamos ouvindo tua voz. E essa é a única voz que nós queremos obedecer. Que o Senhor nos desafie, nos dê um coração obediente, submisso à tua vontade. Que Jesus permaneça sendo o único a ser engrandecido, ser exaltado nesse lugar. É nesse nome lindo que nós oramos. Amém, amém e amém. É interessante porque nessa história aqui nós vamos ver uma lição de obediência e uma lição de desobediência. No primeiro momento, o profeta obedece a Deus de forma incondicional, mas em seguida ele vai ouvir a voz de outro profeta e acaba fazendo o que Deus mandou que ele não fizesse. Essa mensagem de hoje tem um grande ensinamento para mim e para você. Não é sobre pegar o graveto simplesmente, mas é sobre como pegar esse graveto.
Eu tenho aprendido que a obediência, ela é o destino final. Mas no meio do caminho, eu e você, nós vamos passar por várias etapas que vão desenvolvendo um fruto, que é o fruto da obediência no nosso coração. Ou seja, não é simplesmente sobre obedecer, mas como obedecer. Hoje eu quero que você entenda que, primeiro, nós temos que pegar o graveto com paciência. Você já parou para pensar que o dono de um cachorro fica jogando o graveto para o cachorro pegar, o cachorro volta e aí o dono mais uma vez joga o graveto, o cachorro volta, dá o graveto para o dono e o dono mais uma vez lança o graveto. Ou seja, o cachorro vai buscar quantas vezes forem necessárias. Ou seja, Deus não estipula quantas vezes a gente tem que obedecer. Ele simplesmente nos ensina a obedecer. E quando eu digo isso, isso é independente do que vai acontecer. Eu sei que muitos de nós somos ensinados, e isso está certo, que a consequência da obediência é a bênção. Mas às vezes, antes da bênção chegar, chega a provação. Daniel, ele foi abençoado por Deus. No seu tempo, ele era considerado o jovem mais inteligente da Babilônia. Mas ele teve que ir para a cova dos leões. Sadraque, Mesaque, Abednego também muito inteligentes. E antes de Deus os honrar e de através deles o nome do Senhor ser exaltado, antes dessa bênção chegar, eles tiveram que ir para a fornalha. Os três. O que dizer de Paulo e Silas? Uau! Grandes pregadores do Evangelho. Mas eles tiveram que ir para uma prisão antes de serem tão usados como eles foram. Isso não pode impedir que sempre obedeçamos a Deus. Por isso que precisamos pegar o graveto com paciência. Engraçado, porque logo depois que o profeta fala o que Deus tinha colocado no seu coração, Jeroboão aponta o dedo para ele, para dizer assim: ei, vamos prendam esse profeta. Jeroboão percebe que, uau, seu braço ficou paralisado. Mas para pensar comigo, imagina você e eu sendo levantados por Deus para a gente falar algo que vem do coração dele e de repente a gente traz essa palavra e aí alguém chega e diz assim: vai ser preso, ou então ó, vai morrer, ou então ó, pronto, pega a família dele. Uau! Será que eu e você não iríamos pensar assim: mas eu estou fazendo a coisa certa? Por exemplo, Paulo e Silas estavam pregando o evangelho, de repente vão para uma prisão, são açoitados, são presos. Sabe o que eles estavam fazendo? Pegando o graveto. Eu quero que você entenda que a gente precisa pegar o graveto com paciência. Sabe por quê? Porque alguns momentos em que nós vamos pegar o graveto, nós vamos ter obstáculos à nossa frente. E algumas vezes nós vamos ser atingidos. Mas isso quer dizer que nós vamos deixar de obedecer? Não. A gente precisa de quê? Paciência. Fala com a pessoa que está perto de você assim: paciência. Um estudo foi feito pela Associação Médica Americana. Eu não sei se você sabe, mas esse estudo inclui a impaciência como um fator de risco da hipertensão entre jovens adultos. Um estudo foi feito numa escola chamada Freiburg, da Universidade do Nordeste de Chicago. Eles
analisaram mais de 3.000 casos ao longo de 15 anos. E eles começaram a perceber que esse tipo de personalidade, que eles chamam de personalidade A, ou seja, corresponde a pessoas impacientes, hostis. Essas pessoas têm um risco de 84%, isso maior, um risco de sofrer de hipertensão. O que é que eu estou dizendo? O que é que o senhor quer falar, pastor? Que a impaciência é algo nocivo à nossa própria saúde. Eu sei que infelizmente o coronavírus está matando muita gente, mas tem muita gente que morre, sabe o quê? De impaciência. Hipertensão. Eu sei que essa pandemia tem mexido com os nervos de muita gente. Eu acho que a gente está sendo treinado a sermos pacientes. Eu confesso que, por exemplo, agora, né, os pais estão tendo que ser professores também, né? É claro que as aulas estão sendo dadas online, mas é diferente, né? Quando os filhos estavam com os professores na sala, eles perguntavam, tiravam as dúvidas, e o que eles não sabiam, eles eram ensinados para fazerem a tarefa dentro de casa. Mas agora não, é a gente que tem que tirar as dúvidas, gente. E esse tempo de estudar essas coisas, de matemática, Ei, acabou, pelo amor de Deus. Thalita esses dias gravou um story. Eu estava dando aula de inglês. Eu voltei a dar aula de inglês para minha filha. Mas você tem que ser paciente. Olha, eu confesso que tem horas que você fica assim, sabe, se mordendo. A gente está sendo testado. Mas eu quero que você também entenda uma coisa. De alguma forma, Deus também está testando a mim e a você. John Quincy Adams disse: paciência e perseverança têm o efeito mágico de fazer as dificuldades desaparecerem e os obstáculos sumirem. Isso é verdade, sabe por quê? Porque uma pessoa paciente, ela enxerga a vida com mais otimismo e leveza. Pode ver alguém que é mais tranquilo, mais zen. É uma pessoa que não vai olhar muito para as tempestades. E se vier uma tempestade, ele vai tirar alguma coisa boa dessa tempestade. Jesus era assim. Eu não sei se você conhece alguém muito impaciente. E nessa hora, pelo amor de Deus, não cutuca o esposo, não cutuca o filho, não. Fica só para você, fica na mente, na alma. Mas você vai parar para pensar, uma pessoa impaciente é uma pessoa que reclama mais, é uma pessoa que é mais pessimista, é uma pessoa que parece que às vezes traz o caos no ambiente, porque qualquer coisinha é uma tempestade que é feita num copo d'água. Eu não estou falando com isso que a gente não se aborrece, que é proibido aborrecer, não, porque a gente é humano, gente. Eu vi uma frase esses dias que dizia assim: a gente não se esquece que a gente é cristão, a gente se esquece que a gente é humano. A gente tem que se lembrar, todo mundo pode se aborrecer, mas a gente precisa viver a paciência, a gente precisa viver uma vida mais leve. Por isso que alguém que obedece ou pega o graveto com paciência é alguém que aprendeu a obedecer e agradecer. Porque tem gente que obedece, mas obedece reclamando. Quem lembra da história de Jonas? Obedeceu, depois que Deus pegou ele lá na barriga, no estômago daquele grande peixe, obedeceu, mas ainda estava reclamando, porque Deus tinha trazido misericórdia sobre o povo de Nínive. Deixa eu te dizer, não adianta de nada pegar o graveto, ou seja, obedecer, mas ir o caminho todo reclamando. Vai ter retaliação no meio do caminho? Vai. É isso que eu estou querendo te dizer. Por isso que a gente vai ter que ter paciência. Vai ter adversidades? Vai ter. Vai ter prisão? Vai ter. Mas mesmo assim, nós precisamos ser pacientes.
Quem aqui nunca viveu uma situação de orar a Deus, pedir a Deus por algo e passa um ano, passam 2 anos, daqui a pouco, meu Deus, não chega, 2 anos, daqui a pouco, do nada, você nem lembra mais do que você pediu. De repente, puf, Deus vai e abençoa a sua vida. Quem é pai de criança aqui sabe do que eu vou falar. Criança é o seguinte: a criança, ela valoriza apenas aquilo que é muito difícil de ter. Qualquer pai que dá qualquer coisa para os seus filhos vai estragar seus filhos. Você sabe por quê? Porque você vai dar, eles não vão valorizar. Agora, mexe com eles. Diz assim, não, porque, por exemplo, no meu caso eu só tenho menina em casa, gente. Então é LOL, é Barbie, é essa coisa toda. Então, porque eu quero uma boneca. Eu e Thalita sempre fizemos assim, beleza, você quer essa boneca? Você vai ter que então merecê-la. Você vai ter que estudar. Se você fizer tudo direitinho no colégio, pronto, no fim do ano a gente dá essa. Gente, é um santo remédio. A gente diz assim, eu não posso ficar brigando com a irmã. Glória a Deus, é um santo remédio. Sabe por quê? Porque tudo que é mais difícil de ter, a gente valoriza. Você sabe o que é que Deus faz comigo, com você às vezes? Não é que Deus está dizendo assim, não vou dar, porque não. Mas Deus está dizendo assim, filho, eu amo você. Eu não vou querer te dar só isso não. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que se Deus nos deu Jesus, como não nos dará Ele todas as demais coisas? Mas às vezes Deus está dizendo assim, não vou dar agora. Eu quero que você seja paciente. Eu quero que você continue obedecendo. Sabe por quê? Eu quero que você valorize. É ou não é? Sabe por quê? A espera produz paciência. E a paciência nos ensina. A paciência é pedagógica. Porque faz a gente se analisar, faz a gente se ver mais. Santo Agostinho disse assim, não há lugar para sabedoria onde não há paciência. Ou seja, é isso mesmo, sem paciência não vai haver sabedoria. Brandon Salvador disse, a paciência é o que alinha a obediência. Isso, paciência e obediência tem tudo a ver. Não existe uma sem a outra. Você quer ver uma coisa? As mães, aproveitando o dia das mães, né? Foi domingo passado. As mães são especialistas nisso. Eu vou dar o exemplo, e eu sei que as mães vão falar aqui no comentário. Não, isso são os pais que fazem. Mas eu que estou pregando, então, bora lá. As mães são especialistas. Ou seja, você filho está lá deitado, assistindo alguma coisa. E aí a sua mãe diz assim, meu filho, pega uma aguinha para sua mãe, por favor. Aí você está deitado, assistindo, beleza, tranquilo. Naquele momento maravilhoso do filme, você dá uma pausa. Tá bom, mãe, vai lá pegar. Até porque você fica lembrando, ela me aguentou 9 meses e tal, papapá. E aí você vai pegar a água e entrega ela. Aí você vai, e quando você deita e dá o play, ela faz assim, filho, a água está quente. Quero gelada. E aí você, se lembrando mais uma vez, sua mãe cuidou de você. Quando você era pequenininho, seus dentes estavam nascendo, era ela que ficava madrugada, acordada, dando de mamar. Claro, vou me levantar, pelo amor de Deus. Aí você se levanta, tá bom, mãe? Pega o copo d'água quente, leva o frio para ela. De repente você vai lá, deita de novo, porque tem que deitar. Quando deita para continuar assistindo o filme, aí a mãe faz mais uma vez, meu filho! E aí ela se lembra de outra coisa para você ir pegar. É mais ou menos assim? Eu sei que as mães estão dizendo assim, não. Isso é o filho que faz. Ou isso é o pai que faz. Mas a verdade é que de uma forma ou de outra, paciência e obediência tem tudo a ver. Hoje eu quero convidar tanto a mim como a você a continuarmos pegando o graveto. Ei, vamos continuar obedecendo a Deus. Mesmo vivendo tudo isso que a gente está vivendo. Primeiro entendendo, não é Deus que está trazendo essa coisa toda sobre nós. Por mais que a gente saiba que Ele está no controle de tudo. Mas Ele não está trazendo do mal. Ele vai trazer o bem. Ele vai fazer com que coopere para o nosso bem. Agora,
O que Deus quer de mim e de você é que a gente continue paciente. Que a gente continue confiando. E se for preciso, pegar o graveto de novo e ver situações difíceis na vida, a gente vai pegar. Certo de que Ele vai continuar olhando para nós lá, esperando a gente voltar, para dizer assim: eu sempre estive aqui. Eu sempre estive aqui. Pega o graveto com paciência. Olha para a pessoa que está perto de você e diz assim: tenha paciência comigo. Acho que Deus está falando com muito esposo e esposa aí esses dias, né? Hoje vem acontecer uma situação tão engraçada, né? Thalita está toda light, gente. Eu não sei se está acontecendo com você, mas eu estou me desesperando, gente. Vou confessar isso. Thalita quer emagrecer e está dizendo que eu preciso emagrecer. Vocês acham que eu preciso emagrecer? Fala a verdade, bota nos comentários aí. Eu vou tirar um print para depois mostrar para a Thalita. Então ela está querendo comer tudo light, tudo light, tudo light, tudo light. Eu disse: amor, eu faço o regime da fé, eu como crendo que eu não vou engordar, amor, em nome de Jesus. Fica tranquila. Não, mas a fé sem obras é morta. Aí é quando eu me exercito, eu tenho que correr um pouquinho. Mas hoje mesmo, eu fui comprar uma torrada para ela, que ela disse assim: tem que ser light. Eu disse: tá bom, vou procurar uma torrada light lá. E no lugar da torrada na padaria, só tinha torrada com manteiga, com orégano. Aí eu disse: a mais tranquilinha que ela deve comer é a com manteiga. Vamos lá. Levei a torrada para ela, gente. Quando eu cheguei lá, ela disse: o quê? A torrada que eu tenho que comer é light, da Balduco. Você sabe o que eu fiz? Fui paciente. Eu voltei na padaria. Perguntei, porque ela disse assim: você não, homem não pergunta. Isso é verdade? Homem não pergunta. Bota aqui, ó. Bota aqui, ó. O povo está dizendo: está suave, pastor. Por enquanto está suave. Obrigado, Rodrigão. Obrigado. Os elogios que estão sendo dados. Ana Cláudia, Deus abençoe. Pode ter certeza que Deus está vendo isso e vai honrar a vida de vocês. Viu? Não se esqueçam disso. Mas eu sei que eu voltei e comprei essa bendita torrada light da pastora Thalita, gente. Mas aí eu me lembrei da mensagem: seja paciente, Arthur. Estou sendo paciente. Então, que seja assim na nossa vida. Seja paciente com a gente. Fala para a pessoa que está perto de você. Talvez é o marido, talvez é o filho. Seja paciente, mas principalmente, seja paciente na vida, diante do que a gente está vivendo. Deus continua lá conosco. Mas vamos lá, vamos pegar esse graveto abençoado. Pegue o graveto com paciência, mas pegue o graveto também com alegria. Você já parou para pensar que o cachorrinho, quando vai pegar o graveto, é engraçado, porque ele vai todo entusiasmado, o rabinho assim balançando, ele tá doido, ele roda, né? Não sei se você já viu aqueles filmes, ele fica rodando assim, porque ele quer pegar o graveto. Na história que a gente leu, quando o profeta fez o que o rei queria, o que foi que o rei pediu? Pelo amor de Deus, clama ao Senhor para que minha mão volte ao normal. E aconteceu isso. Aí o rei disse assim: agora eu tenho uma recompensa para você. Ou seja, o rei queria abençoar o profeta, mas o profeta tinha recebido uma orientação e ele tinha que obedecer. Não podia comer lá, não podia parar, não podia receber absolutamente nada. E ele disse: olha, ainda que você me desse metade da sua riqueza, eu não iria desobedecer ao meu Deus. Gente, qual era a alegria que aquele homem queria ter naquele momento? Era a alegria de receber riquezas humanas? Não, era a alegria de obedecer a Deus. Deixa eu te falar uma coisa. Hoje, nessa situação que a gente está vivendo, dinheiro não vale nada. Sabe, claro, você tem o dinheiro para comprar sua comida, para isso. Mas aquelas pessoas que tinham um coração no dinheiro e que achavam que a alegria da sua vida estava no dinheiro. A alegria das farras. Acabou. Sabe por quê? Porque no fim de tudo, a gente vai entender que só tem um que traz alegria. É Deus. É Deus. É por isso que a gente tem que fazer tudo nesse mundo, entendendo que a gente está obedecendo a Deus. Mesmo quando é necessário que a gente se sacrifique. Mas a gente tem que entender que a gente vai obedecer a Deus. O cachorro,
de certa forma, está se sacrificando, porque está indo de um lado para o outro, de um lado para o outro, de um lado para o outro. Mas ele fica feliz quando o seu dono fica feliz. Eu vi a história de um menino, na época de Napoleão Bonaparte. Napoleão Bonaparte, ele queria passar justamente pelo portão onde esse menino morava. Era uma espécie de fazenda, de sítio. O pai do menino disse assim: fica aqui, ó. Se qualquer pessoa chegar e pedir para passar, você não deixa. O menino era novo. E diz a história que Napoleão Bonaparte, junto com seus soldados valentes, se depararam com aquele garoto. E Napoleão disse assim: ei, garoto, abre o portão, eu preciso passar, eu sou Napoleão Bonaparte. E nessa hora, por incrível que pareça, o garoto deu um sorriso e disse: infelizmente, o senhor não vai ter como passar. Sabe por quê? Porque eu não posso desobedecer ao meu pai. E o meu pai disse: não deixa ninguém passar por aqui. Nesse momento, Napoleão Bonaparte olhou para o garoto, olhou para todos os seus soldados e disse assim: me dá 1000 soldados como esse aqui, que você vai ver, eu conquisto o mundo. Sabe o que Napoleão Bonaparte fez? Foi por outro caminho, mas não passou pelo portão. O mais interessante é que aquele garoto deu um sorriso. Sabe por quê? Porque lá dentro do coração dele, ele estava feliz que aquele momento tinha chegado. E ele estava feliz porque ele sabia que através da atitude que ele estava tomando, talvez ele pudesse até morrer, mas ele ia alegrar o coração do seu pai. Obedecer é sempre um motivo de alegria. E a gente pode se manter firme mesmo quando um exército estiver contra nós. Eu e Thalita, a gente sempre fala para as meninas que a obediência é imediata, absoluta e com alegria. Não adianta de nada você obedecer, mas obedecer com aquela cara bem fechada, não, resmungando, não. Pelo contrário. Sabe, Jesus, quando obedeceu ao Pai, veio ao mundo, ele veio, mas veio com alegria. Você acha que Jesus não sabia que ia morrer? Claro que sabia. Mas Jesus sabia que através da sua morte, da sua obediência, o mundo receberia uma mensagem, a mensagem de salvação. Esse sempre foi o objetivo do Pai. E isso traria alegria ao coração do Pai. Engraçado porque tem gente que serve a Deus como se fosse um escravo. Como se quisesse estar em outro lugar, mas não estivesse fazendo aquilo. E a verdade é que nós temos que obedecer a Deus como filhos. E entendermos que nós temos o privilégio. Eu não venho aqui resmungando no caso, dizendo: poxa, está todo mundo em casa e eu tenho que ir para pregar para isso. Não. Os meninos do louvor, o pessoal da mídia, o pessoal da iluminação, da sonoplastia, da interação, o pessoal de Libras, as pessoas que estão servindo nesse lugar, eles não vieram para casa dizendo assim: eu tenho que ir mesmo. Não. Eles vieram com alegria. Porque eles sabem, principalmente de uma forma especial, nos dias que a gente vive, isso é um privilégio. Porque eles sabem que estão fazendo, não é a vontade do pastor Arthur, não, gente, eu não mando ninguém aqui. Mas é a vontade do Pai. É a vontade do Pai. Eu quero que você entenda que Deus não está precisando de mim ou de você, não. Mas eu quero que você saiba que Ele nos ama tanto, que Ele nos incluiu nos seus planos. E isso é um privilégio. Pega o graveto, pega com alegria, obedece com alegria. Faz a vontade do Pai. Mesmo que você tenha que se sacrificar, mas obedece. Engraçado, nesses dias, alguém falou assim: eita, pastor, essa coisa de dizimar e ofertar num período que a gente está vivendo. Eu tenho que trazer isso, me perdoe, mas eu sou profeta.
Fidelidade ao Senhor independe do que a gente está vivendo. Não pense que Deus está precisando do seu dinheiro. Não. Ele é o dono do ouro e da prata. Quem precisa de dinheiro é você. Agora eu vou te dizer uma coisa. Quando eu ou você deixamos de ser fiéis a Deus e praticarmos aquilo que Ele nos ensina a obedecermos, quem perde somos nós, porque a gente sabe o que a palavra do Senhor fala. Agora entenda. Se uma mulher que tinha uma botija só, não tinha nada, que foi pegar outras botijas e não tinha nada, de repente Deus fez um milagre. O que é que Deus não pode fazer na minha vida e na sua? E aquela mulher que tinha aquele bolo que ia simplesmente fazer para ela e para o filho morrer, e o profeta disse: não faz para mim. Você sabe o que aconteceu. Escuta. Obedece com alegria. Não vou dizimar e ofertar. Então não dizime nem oferte. Não entregue seu dízimo ou sua oferta com o coração carrancudo. Deus não precisa do seu dinheiro. Agora lá na frente você vai precisar dele. Preciso falar isso, mas isso com muito temor, mas com muita convicção. Continua sendo fiel a Deus. Não desiste. Deus nunca vai deixar de ser fiel a você. Mas em último lugar, pega o graveto. Pega com disciplina. Sabe por quê? Porque tem que ter foco. Para você pegar o graveto, é engraçado, porque o cachorro, ele está de olho, sabe em quê? No graveto. É por isso que quando joga o graveto, o cachorro já está doido para ir lá pegar o quê? O graveto, porque o graveto é o foco. Ele não se distrai com outros objetos pelo caminho. Não. Por isso que não adianta a gente obedecer com paciência, com alegria, se a gente não obedece com disciplina. E aí vem a pior parte do texto. No início o profeta obedeceu, tudo direitinho, com paciência, com alegria, mas ele não foi disciplinado. Ele perdeu o foco. Quando aquele profeta velho chegou, falando que, estou falando o nome do Senhor, impressionante, porque quando eu lia esse texto hoje, engraçado, o profeta, o novo, quando falou para Jeroboão a respeito do que Deus tinha falado, foi Deus que tinha falado para ele, não foi anjo, não foi nada. Agora o profeta velho disse assim: um anjo veio. Deixa eu te dizer uma coisa, Deus é inferior a anjo? Quem é que você ouve? Você tem que ouvir é Deus. Escuta, até eu mesmo, se eu falar qualquer coisa, meu filho, que não está na palavra, vai escutar Deus. Não escuta o pastor Arthur não, em nome de Jesus. A gente tem que ter noção de quem a gente está escutando. Escuta Deus. Mas esse profeta, infelizmente, o novo, não teve o discernimento para entender que era uma mentira. Por isso que escuta, obediência pela metade é desobediência. Desobediência. Você obedece com alegria, você obedece com paciência, mas deixa de obedecer com disciplina, perde o foco, é desobediência. Ouve a voz de Deus. Não terceirize a sua busca. Ouve a voz de Deus. Porque quando a gente ouve a voz de Deus, é outra coisa. Por isso que tem gente que vive atrás de profeta. Eu não sei, esses dias não sei se tem gente que fica ligando não, porque tem um profeta em tal lugar, eu acho que ele vai falar alguma coisa para ver quando é que acaba essas coisas. Vai para a palavra, meu filho, em nome de Jesus. Vai para a boca de Deus, não vai terceirizar aquilo que Deus pode falar com você diretamente. Vai orar, vai ler a Bíblia, você vai ver o que vai acontecer. Deus vai falar com você. Agora, quando Deus falar, escuta, faz do jeito que Ele mandou. A gente tem que parar de ficar procurando respostas em pessoas, quando em Deus nós encontramos uma palavra certa. Tudo que a gente precisa ouvir está na boca de Deus. E em outras palavras, está na palavra. Quando eu digo assim, obedeça com disciplina, é porque a disciplina é o que nos faz obedecer, mesmo quando está doendo, mesmo quando é ruim para a gente, porque a gente sabe o quê? Que os frutos que vão ser dados vão valer a pena.
É mais ou menos isso. A obediência é como uma porta, que às vezes fica difícil de você abrir. Você está ali. Não se afaste, não desista. Só empurra a porta com mais um pouco de força, porque ela vai abrir. É isso, ou seja, tenha foco. Por isso que obediência e disciplina tem tudo a ver com domínio próprio. Quem não consegue se controlar acaba trazendo maldição para a sua vida. Elas se sentem mal com elas mesmas, pressionadas. Mas quem entende que a disciplina faz com que você perceba que tem um caminho que já foi traçado para a sua vida. É diferente. Por isso que é melhor passar pela dor de aprender a andar em obediência com a disciplina, do que permanecer em um estado de permanente infelicidade. Vamos pegar o graveto. Toda vez que a gente se disciplinar, toda vez que a gente entender que para obedecer vai ter um foco, sabe o que é que vai acontecer? A próxima coisa que a gente vai ter que fazer vai ficar mais fácil. Eu sempre falo isso, né? Como um exercício físico. Quando você vai para a academia no início, é horrível, porque todos os músculos começam a doer. Você fica meio que torto. Eu me lembro que Thalita, quando começou a malhar, ela não conseguia nem mexer mais esse braço, gente. Ela ficou feito Robocop. Teve que ligar para o personal trainer e perguntar: isso é normal? É porque estava tão travada. Mas depois você vai movimentando e aí vai pegando o ritmo. Ou seja, a gente tem que ter disciplina. Eu vou encerrar contando essa história. A história de um reino que estava em guerra com um outro reino. E havia um jovem soldado que, o sonho dele era o quê? Era ir para a guerra. Era guerrear. Mesmo que precisasse morrer, mas era defender o seu reino. Sabe o que aconteceu? O rei chegou e foi dizendo: você vai para tal batalhão, e você vai para tal batalhão. E quando chegou e olhou para esse jovem, o rei disse assim: você vai ficar aqui na porta da cidade. Você não vai sair daqui. Vai ter que ficar no portão para você protegê-lo. Não saia por hipótese alguma. Aquele soldado ficou tão chateado, mas foi o rei que mandou que ele ficasse ali. Semanas depois, um homem passou por lá e contou que o exército do rei tinha sofrido muitas baixas no campo de batalha. E esse rapaz por pouco não saiu do portão e foi ajudar os seus companheiros. Mas ele lembrou: o rei pediu para eu ficar aqui. Alguns dias mais tarde, uma velha senhora encontrou aquele rapaz lá dentro do castelo, viu que ele era bem forte, capaz, e olhou para ele e viu que ele estava confortavelmente protegido lá dentro. Ficou meio que dizendo assim: como é que pode? Os amigos morrendo de ele aqui. E deu uma vontade. Aquele jovem disse assim: eu vou sair daqui, eu vou ajudar meus amigos. Mas ele lembrou o rei e disse que eu tenho que ficar aqui no portão. Sabe o que aconteceu no dia seguinte? Um soldado também, que era muito moço, que foi para a batalha, apareceu ferido. Disse que o rei tinha sido ferido também de forma grave. E esse jovem, então, quando ouviu isso, pegou o seu cavalo, começou a cavalgar velozmente em direção à saída do castelo. Mas quando ele estava bem perto, né, de sair lá perto do portão principal, ele gritou e disse assim para as pessoas que estavam responsáveis pelo portão: fechem todas as entradas do castelo, levantem as pontes levadiças, não me deixem sair. Porque ele se lembrou
da ordem que recebera do rei. Naquele momento o pessoal fechou todos os portões. O tempo passou. E alguns dias depois o exército voltou. O rei voltou. Algumas pessoas morreram, mas eles venceram a batalha. Esse jovem soldado ficou admirando todos aqueles cavaleiros e dizendo: uau, eles foram tão corajosos, eles se deram, eles foram ousados. Mas para sua surpresa, sabe o que aconteceu? Todos pararam à sua volta, o rei inclusive. E o rei olhou para aquele garoto, para aquele jovem, e disse assim: de todos os cavaleiros, você foi o que venceu a maior batalha ao me obedecer e ficar no castelo, porque você venceu a batalha contra si mesmo. Ele foi disciplinado, ele tinha um foco. E é isso que a gente precisa fazer. Qual é o nosso foco? O que é que faz com que eu e você a cada dia nos levantemos e digamos assim: eu vou conseguir, eu vou vencer, isso vai passar, eu vou continuar obedecendo a Deus. Muitas vezes não vai ser o que queremos fazer, não vai ser o que achamos que vai dar os resultados mais rápido, mas a gente vai precisar nos manter firmes em obediência ao que o nosso rei nos ordenou. Obediência, ela oferece a Deus aquilo que o homem tem de mais precioso e apreciado, a sua vontade. Hoje eu quero convidar tanto a mim como a você a fazermos isso. Vamos entregar nossa vontade a Deus com obediência, mas uma obediência paciente, alegre e disciplinada. Vamos obedecer, custe o que custar, sabendo de uma coisa: haverá frutos da nossa obediência que serão derramados sobre a nossa vida. E hoje eu já quero convidar você a fazer uma coisa: a obedecer o chamado de Deus na sua vida. Talvez por muitos anos você tenha ouvido Deus dizendo assim: eu te amo, se entrega a mim, me segue. Talvez você nunca entregou a vida a Jesus. Talvez você se entregou algum dia e se desviou, desobedeceu. E hoje Deus está dizendo assim: volta. Mas talvez, não é nem esse a situação que você vive. Talvez você não está obedecendo a um chamado de Deus. Talvez durante esses dias Deus está dizendo assim: me obedece, leva a palavra para o teu vizinho, manda uma mensagem para ele. E você simplesmente tem se calado. Hoje é dia de obedecer. Mas primeiro eu quero convidar você que nunca entregou a vida a Jesus, mas vai entregar hoje. Você que estava desviado, vai voltar hoje. Eu quero convidar você a obedecer a voz de Deus. Vou contar de 1 até 3. Quando eu encerrar essa contagem, o que é que você vai fazer? Simples. Você que vai se entregar a Jesus, você vai escrever assim, ó: eu aceito, eu aceito, eu aceito. Vamos lá? Vou contar de 1 até 3. É a sua hora. Se entrega a Jesus.